Olá amigos, boa tarde, bem-vindos ao canal Astrologia Elementar, Fraternidade Rosa Cruz, com o apoio de São Pedro e Porto Ferreira. Estamos entrando na nossa sequência de aulas número 76. O tema de hoje é planetas, dando continuidade à 7ª aula sobre planetas, e o nosso convidado é Mercúrio. E além de Mercúrio, o nosso convidado é Ricardo Leme. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, tudo Quem bem, é mais assim? importante, você ou Mercúrio? Mercúrio, com certeza. Então, o que representa Mercúrio do ponto de vista da astrologia e daquilo que nós estamos estudando em termos de cruz, semicírculo e círculo? Mercúrio é o espírito intermediando, ele é o intermediador, ele fica entre relações de corpo e alma. Então, o Mercúrio é uma espécie de pontífice também. Ele estabelece essa ponte entre planos distintos, o plano corpóreo e o plano anímico. Aqui nós temos o semicírculo, ligado sempre à Lua, né? E o semicírculo compõe o símbolo de Mercúrio, que é a recepção e percepção da alma coletora. O círculo é processamento e elaboração. Então, no interior do espírito, isso que é importante a gente entender, existe a real elaboração das experiências. Se não há elaboração, não há consciência. Então, a experiência se repete. Para que a nossa vida se transforme, você precisa, no laboratório do espírito, tirar o extrato, a quintessência alquímica daquilo que você viveu e transformar em consciência. Aí vira a página. Se não há aprendizado, não vira a página, a lição continua. E finalmente o corpo. O corpo é o plano da manifestação, onde as coisas acontecem. Que nós desenvolvemos a ciência sobre as coisas e desenvolvemos técnicas para viver melhor. Por exemplo, a retórica, a habilidade de falar, é uma técnica. O próprio amor, por incrível que pareça, também envolve um aprendizado. Ele passa por vários estágios. Ele não deixa de ser uma forma técnica. Existe uma maneira de você dizer as coisas amorosamente. Então, Mercúrio ele é completo. Isso que é importante que a gente entenda. Ele tem alma, espírito e corpo. Em Gêmeos, ele é regente de Gêmeos, Mercúrio sagaz e veloz, é a característica dele, é um agente articulador. Sua tônica é disseminar. Então, Ricardo Leme, você tem uma peculiaridade, né? Você tem 3 planetas em Gêmeos e a sua cabeça de dragão está na casa 3, confere? Confere. Então você nasceu para disseminar? É. Comunicar, transmitir, disseminar. Isso mesmo. Espalhar o sêmen, a semente. Essa é a ideia. Aquilo que tiver ao meu alcance, o meu compromisso é fazer esse processo de, no melhor silêncio possível, né? Sem alarde. É curioso isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que a comunicação precisa ser algo ruidosa, precisa ser a partir de um megafone. Mas essa disseminação ela não acontece simplesmente quando você vocaliza algo. Mas a sua própria forma de viver é uma disseminação, enquanto uma mensagem a ser transmitida. Né? Maravilha. Então, Mercúrio geminiano preside a aldeia global. Todos ligados. É o satélite, que pega uma mensagem local, particular, capta essa mensagem e espalha para o planeta inteiro. E o conhecimento efêmero, de pouca duração. Então, Gêmeos representa as opiniões, as notícias, bate-papos, redes sociais, boatos e curiosidades. Nesse meio geminiano, onde a informação corre solta, como é que a gente extrai alguma coisa mais própria, profunda? Porque Gêmeos
tem uma imagem, às vezes pejorativa, de ser um signo extremamente superficial e que só fica na superfície. É possível, além desse movimento superficial e horizontal, você ter uma profundeza com tudo aquilo que você vive, conversa, espalha, dissemina? Porque normalmente a gente entende que a extração é quando você pega algo para si, mas a extração é algo muito diferente. É algo quando você se disponibiliza a um encontro onde temporariamente você se despersonaliza. E aí a gente resgata Mercúrio de uma forma muito interessante, porque na nossa língua isso se perdeu, porque se fala Mercúrio e Lua de forma indistinta. Você até associa elementos da natureza, como o próprio Mercúrio e a prata, como os alquimistas faziam. Mas na língua inglesa algo muito curioso surge, e que ajuda a gente a perceber o poder de extração que Mercúrio tem enquanto um auxílio ao intelecto. Porque assim como a prata em inglês se diz silver, Mercúrio em inglês também, além de Mercury, pode ser dito como quicksilver. E a prata, assim como a lua, é uma estrutura extremamente cristalizada e representa os valores subconscientes, a memória subconsciente, algo que é e está endurecido. Mas quicksilver é justamente a prata em movimento. E Mercúrio, quando a gente observa no laboratório, ele é justamente um ser prateado que está em movimento. E esse movimento favorece a Mercúrio algo muito diferente da prata, que só reage, que só reflete. Ele representa a possibilidade de se criar uma liga. E nessa liga ele se molda, ele não precisa se impor. Então essa extração da substância mercurial diz respeito à disponibilidade que a pessoa tem de estabelecer uma comunhão, de despersonalizar-se momentaneamente para estabelecer uma relação de profunda entrega e a mais genuína experiência de eu e tu. Então, quando ele se reconfigura, ele se percebe com algo diferente dentro de si. Não porque ele foi lá e pegou, mas porque ele se disponibilizou a se fluidificar, né? Mercúrio tem essa coisa de coringa, essa coisa de mago, essa coisa de abandonar-se momentaneamente. E que equivocadamente, às vezes, algumas pessoas falam de uma dupla face, de uma falta de caráter ou falta de personalidade, mas que, se a gente conseguir elevar essa vibração, qualifica a possibilidade de um aprendizado mercurial. Veja, ele vai além da lógica e da razão, né? Ele é a experiência da comunhão. Né? Então, retomando essa expressão inglesa, esse quicksilver, silver associado à Lua, a gente poderia dizer que Mercúrio tem as propriedades lunares, silver, mas ele dinamiza, agiliza o quick. Né? Ele torna aquilo plasmável em múltiplas direções. Isso. E aí que a astrologia fica tão bonita, né? Quando ela consegue, dentro de uma filosofia, como a filosofia Rosa Cruz, qualificar o princípio mental dentro de 3 esferas, sendo a primeira subconsciente lunar, a segunda consciente racional mercurial e um nível ainda superior que vai ser associado a Netuno posteriormente. Né? Legal. Então, o Mercúrio geminiano é o intelecto que apresenta a natureza especulativa e os seus interesses são pulverizados. Então, a tendência de uma pessoa mercurial ter dupla nacionalidade, ser poliglota, ter contato com pessoas do planeta inteiro, até extraterrestres, dependendo do geminiano. Ele pega Uber extraterrestre. Então, como é que o geminiano consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo, Ricardo Leme? Aí, isso faz parte do mistério, né? Faz parte do mistério. Mas diz respeito a essa natureza mercurial, que é justamente esse Deus que na mitologia é esse ser impregnado de asas, né? Nos calcanhares. Então ele como que pode flutuar de um lugar ao outro. Né? É uma habilidade natural, que idealmente não deveria ser usada em benefício próprio. E a bilocação é tão mais favorecida quando ela é trabalhada em favor do outro, não em favor de si mesmo. Senão ela vira safadeza, né? Porque essa mesma bilocação que permite você associar o material e o espiritual, criar essa comunhão, pode ser
a bilocação que permite que você tenha múltiplos relacionamentos, onde você se descaracteriza em termos de personalidade. Sim. E aí é interessante a gente olhar o simbolismo de Gêmeos, né, que é o planeta regido por Mercúrio, que ele tem aquelas duas colunas horizontais, que é o Gêmeos horizontalizado, mas tem as duas colunas verticais que possibilita, não é garantia nenhuma, desse ser em algum momento se colocar como um mediador entre duas realidades. A realidade material e a realidade espiritual. Legal. Tanto é que ele rege a respiração. Sim. Fantástico. Olha que bonito. Bonito. Então, Gêmeos é o trabalho informal, o comércio. Ele é ágil e versátil, tem extrema interatividade, improvisa com habilidade e um manejo extraordinário. Domina a lógica elementar. Por isso que ele tem muita habilidade retórica. Ele brinca com as palavras. Ele joga com a linguagem. Ele é extremamente criativo e tem a habilidade de demonstrar como verdadeiro aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso também. O Gêmeos é o signo que tem mais habilidade para provar que o falso é verdadeiro. Agora vamos olhar o outro lado de Mercúrio, o Mercúrio em Virgem. Obrigado, Ricardo. As Show. ordens. Quer falar mais alguma coisa? Não, estou feliz. Está feliz? Então tá bom. Continue assim. Obrigado. Oi, Gabi. Olá. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Estamos apresentando aos nossos amigos Mercúrio. Estamos falando sobre a intimidade mercurial. Talvez ele fique até incomodado. O Ricardo colaborou conosco falando sobre as características de Mercúrio em Gêmeos. Você, como tem o Sol em Virgem, é nossa convidada para falar do Mercúrio virginiano. E Virgem é um signo mutável, tal como Gêmeos, só que é do elemento terra. Então, em Gêmeos, Mercúrio, além de ser mutável, além de ter toda essa liberdade de asas, ele navega no ar. Então, imagina que Mercúrio é fascinante. Sim. Em Virgem, ele sofre uma restrição, porque é um signo de terra. Mas não é uma terra tão dura, é uma terra mutável. Mas essa terra torna esse Mercúrio atento e preciso, matemático, né? Exato. E discriminador. Sua tônica é a análise. Você se considera uma pessoa chata, Maria Gabriela? Sim. Sim. E eu convivo com uma pessoa que tem ascendente em Virgem, que é minha irmã, e que tem Mercúrio em Virgem. E que tem Mercúrio regente de mapa. E é exatamente meticulosa, procura lógica em tudo e extremamente discriminadora das coisas. E as coisas têm que ter uma lógica perfeita em tudo, em absolutamente tudo. Tem uma profundidade imensa para pesquisar, para estudar, para compreender e para aprender, muito rápida. Muito mais rápida do que eu, assim, para aprender e se dedica profundamente aos estudos. Sabe nome de todos os ossos do corpo, sabe nome dos músculos, as ligações, estuda profundamente as coisas. Mas é insuportável. É insuportável. Mas é insuportável. E você, como o Virgem tem essa tendência analítica, e para você analisar de alguma forma você tem que ser crítico? Sim. Qual é a passagem que transforma essa análise e crítica em preconceito? Quando isso vira preconceito? Quando a coisa se dá em si mesmo, né? Então você percebe que o virginiano, com o Mercúrio em Virgem, ou ascendente em Virgem, no caso da minha irmã e o seu, nós, por exemplo, utilizamos o Mercúrio como uma ferramenta para a ascensão espiritual. Agora, muitas vezes esse Mercúrio em Virgem convida a pessoa a curiosidades ou a estar só por causa daquele conhecimento, daí fica em si mesmo. E aí fica rodando como um peão.
né, naquele lugar e aí causa uma perfuração na Então superfície. você acha que o Mercúrio virginiano ele tem uma certa tendência a criar sistema fechado? Sistemas fechados, isso. Tipo sim. uma cabeça de laboratório. Exato. Fica ali pesquisando dentro daquele lugar confinado, restrito aos equipamentos que ele usa. Sim, e fica aficionado em uniformizar as coisas. Boa. Sabe, então aqueles condomínios, sabe aquele, como chama aquele filme? Vivarium? Vivarium, aqueles condomínios de casa, com as casas todas iguais, com os jardins todos iguais, com as crianças vestidas todas iguais. E é bem Mercúrio em Virgem, na minha opinião, aquilo. Sim, padronização. É uma necessidade de padronizar as coisas na excelência. Sim, legal. Preside a aldeia científica, o conhecimento consolidado, examina, purifica, valida, ordena, torna funcional. O objetivo do Mercúrio virginiano é tornar a vida mais fácil. Limpar a sala da forma mais eficaz. Projetar o slide de forma perfeita. Falar sobre o assunto de maneira irretocável. Essa é a característica do Virgem. Por quê? Porque ele adora criticar os outros, mas não suporta ouvir uma crítica. Exatamente. Que ele fez algo imperfeito. Ele torna funcional e ele retira a função da emoção das coisas. Boa. Né? Porque quando você tem que lidar com a emoção, com o sentimento, ele não tem atributos para isso. Então ele prefere ficar no funcional. Sim. Tem que funcionar. Então como que é uma relação sexual do Mercúrio em Virgem? Com muito álcool em gel. Caramba. O intelecto apresenta a natureza pragmática, né? A coisa tem que ser útil, e observação seletiva. É mais ou menos assim, a pessoa tem faro, e na medida que ela sente o cheiro, ela já vai separando o que entra e o que sai, né? O que passa e o que não passa pela catraca. Então ela tem uma perícia, uma técnica incrível, né, de laboratório. O Mercúrio em Virgem procura reunir todo o instrumental necessário para chegar a uma conclusão exata daquilo que ele deseja. Ele não suporta equívocos, Sim. não suporta falhas, odeia sujeira. Como é que a gente vai conviver com uma pessoa assim, Maria Gabriela? Você aproveita o que há de bom e meio que passa por cima do resto, porque quando você lida com o Mercúrio em Virgem, você tem que ter, primeiro que você pode confiar cegamente na análise que ele vai fazer sobre qualquer problema, porque ela vai levar em consideração todos os pormenores e te dar uma solução precisa daquilo que está acontecendo. Então é como se o mundo fosse uma enorme prateleira de vários nichos e que ela coloca tudo no seu devido nicho. Extremamente etiquetado, organizado. Até aí eu acho que é interessante, mas, por exemplo, quem tem a infelicidade de conviver com uma pessoa muito virginiana se sente observada e controlada 24 horas. Sim. Isso gera uma certa tensão, porque a pessoa percebe que não pode cometer nenhum errinho, senão será escorraçada. Como que é conviver com uma pessoa assim? Você tem que elevar a misericórdia num alto grau, né? Não tem muito o que fazer, porque você não consegue cumprir todas as exigências. Então Então você está fadada a ser estilhaçada, a ser marretada. Mas mais doloroso do que isso é ser essa pessoa. Você não acha? É conviver, é ser essa pessoa, porque imagina, o mundo é algo horrível para se viver desse jeito, né? Então, tipo, você não tem mais condição de troca, todas as pessoas têm um porquê, né? Tudo tem que existir. Não, isso aqui não serve, então retira. Isso não serve, retira. Então a pessoa virginiana, tipicamente virginiana nesse sentido Mercúrio virginiano, ela está fadada a ser solitária e infeliz.
Ela tá Porque ninguém passa no exame. Às vezes ela não é infeliz, porque ela fica super confortável num lugar minimalista com ela no meio, assim, sem encostar nas paredes. E com, como chama? Um aspirador de pó robô, assim, em volta dela. Certo. Então, de certa forma, a pessoa bem virginiana, ela precisa criar um mundo que a satisfaz e que ela controla totalmente. Sim. Ela se projeta nesse mundo, é extremamente funcional, ela aperta os botões e nada falha. Nada falha. E tudo é executado pontualmente. Sim. O contraponto disso é que gera um histerismo, né? Sim, mas então o virginiano convive bem com máquinas e não com o ser humano. Ele quer tornar tudo funcional, sim. Mas me parece que a contraparte disso é o histerismo. Porque como não se realiza isso na realidade, a pessoa fica histérica. No sentido de não lidar com os próprios desejos, no lugar saudável da coisa, né? Então, se eu não quero nem desejar, Mas porque desejar dá problema. Sim, mas no seu entendimento, porque uma das tarefas de uma pessoa tipicamente virginiana, como eu, por exemplo, é ter absoluto controle das emoções. Sim. Para cada emoção eu desenvolvo um algoritmo de controle, né? E extremamente preciso. E eu adoro isso, porque o virgem tem um narcisismo intelectual. Ele adora ficar olhando os seus próprios pensamentos e falar, nossa, que delícia, como é bom estar com você pensando. Comigo mesmo. É comigo mesmo. Isso. Mas não é físico, é intelectual. Então, nesse sentido, você acha que é impossível você, de fato, atingir esse objetivo supremo do virgem, que é ter um controle completo das emoções? Não, por isso que eu falo, o efeito rebote é o histerismo. A pessoa mas você está dizendo que dá ruim. Dá ruim. Não, estou dizendo se há possibilidade de a pessoa ser feliz assim. Até não é uma felicidade real, mas a pessoa pode se colocar num lugar de conforto, porque ela cria uma matriz para ela se realizar. Então ela constrói a casa do condomínio, ela põe câmera para ela observar tudo, né? Ela põe o cachorro é bonito, tem que ser de raça, né? A ração é premium, tem o filho é bonito, a filha é bonita, tudo funciona, né? Então, durante um tempo, enquanto esse jogo funcionar, dá certo. Depois, na hora que ruiu tudo, né? Vocês já assistiram aquele filme que chama The Best Offer, A Melhor Oferta? A Melhor Oferta? Me parece um caso, assim, tanto que o nome do personagem é Virgo Oldman. Isso, né? Virgil Oldman. É como se fosse um virgem capricórnio, né? Isso. E é interessante, porque no final do filme, eu dando spoiler de filme antigo, mas tá tudo certo, né? A gente continua amigo. Ele fica de ponta cabeça. Ele enlouquece. Girando. O controle absoluto dele vira loucura. Tentando se perceber naquele movimento contínuo que é a existência. Legal. Porque ele queria que tudo fosse estático para ele se sentir seguro. Então ele tinha quadros na parede que representavam as mulheres e ele amava as mulheres por meio daquelas imagens estáticas, das esculturas, das obras de arte. E quando essa mulher sai do quadro e se torna real, tira o centro dele. Então ele fica totalmente rodopiante. Eu entendo que o virgem, ele tende a isso. E se Deus é bom, que aconteça isso nessa existência com pessoas que têm essa natureza de Mercúrio então, virgem. Então, esse filme que a Maria Gabriela virgem. mencionou é do Giuseppe Tornatore, A Melhor Oferta, tá? Com Jeffrey Rush. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, é o trabalho criterioso, metódico, disciplinado e sistemático. Domina a lógica acadêmica, não a lógica meramente elementar. E as especialidades. É extremamente importante para o Mercúrio virginiano ser incomparavelmente bom
na sua especialidade. Ele tem que ser exímio. Quando favorável, Mercúrio é sagaz, lubrifica os fluxos, areja, abre portas, cria veredas e pontes. Descongestiona vias. Libera o fluxo. Ele cria soluções rápidas e improvisadas. A situação está num aperto, ninguém sabe o que faz. Chega o Mercúrio virginiano. Não, liga ali, aperta ali, pega esse fio, põe nessa tomada, aperta aquele botão. Então, ele consegue desenvolver um método de improviso que torna aquilo que estava emperrado, é como o intestino que está preso e você toma um laxante. O bom Virgem, um bom Mercúrio, é isso. O bom Gêmeos também é isso. Né? Ele apresenta aquilo que estava interrompido, ele desinterrompe. Obrigado, Maria Gabriela. Obrigada a todos. Olá, Cristiana, tudo bem? Tudo bom, e com Bem-vinda. você? Tudo jóia. Estamos falando sobre Mercúrio. Sim. Então, Mercúrio é o planeta agenciador de facilidades, meios e instrumentos para agilizar os resultados. Como é que você lida com uma pessoa, por exemplo, que tem um mau Mercúrio? Aquela pessoa atrapalhada, que faz as coisas do avesso, chega atrasada, esquece o compromisso. Você é capricorniana, ascendente em touro. Você tem paciência com pessoas assim? O ascendente em touro me dá paciência, mas o meu Capricórnio fica bem irritado, porque o Capricórnio é muito focado nos resultados, então tudo que ele vai fazer, ele já se preocupa com antecedência e quer se garantir para que tudo vá dar certo. Então, esse é o sofrimento do Capricórnio, é essa preocupação, mas também as coisas acabam dando certo, porque ele vai se mobilizar para que todas as variáveis sejam contempladas em algo que ele vai fazer. Você diria que, de maneira geral, Saturno e Mercúrio não se dão bem? Pelas suas naturezas? São naturezas bem opostas, né? Certo. Porque o Saturno é um tranca-rua. Tamanha preocupação e medo, às vezes, que acontece, que acaba congestionando. E um bom Mercúrio facilita, abre as veredas, que nem você falou. Só que tende a ir para qualquer lado. Isso que o Saturno não gosta. O Saturno é bom que ele vai cerceando, vai dando limites, né? Sim. Coisa que Mercúrio detesta, limite. Não gosta. Quando desfavorável, e nós vamos falar sobre isso, Cristiana Alonso, quando desfavorável, produz atrasos e engarrafamentos. É cambaleante e difuso, irritável e afoito, imoral e desonesto, frívolo e sinuoso. Nunca vai ao ponto. Tergiversa. Você já foi casada com uma pessoa bem mercurial, não é? Sim. Com 3 planetas em Gêmeos. Acho que sim. É chato falar do mapa dos outros, né? Não, ninguém está falando quem é. Só para saber que é uma experiência na pele, né? Não falando teoria. Você acha que essa descrição, pelo menos em parte, cabe ao comportamento dessa pessoa? Existe uma retórica e uma torção da realidade para atingir os objetivos, né? Sim. O mau Mercúrio, não estou dizendo que a pessoa tem, em questão tenha um mau Mercúrio, mas até assim um Gêmeos muito forte no mapa, a pessoa meio que torce a realidade. Existe uma astúcia mercurial e geminiana, que é diferente da astúcia capricorniana, mas existe uma astúcia também, de uma facilidade que as pessoas têm de fazer essa retórica, de torcer a realidade para que os seus interesses sejam atendidos, porque, na verdade, é o que todo ser humano que ainda está muito centrado no ego busca, que os seus interesses sejam atendidos. E não, se for uma pessoa altruísta, seria ótimo, né, o Mercúrio, mas normalmente os Mercúrios são
trapaceiros e astutos, visando os próprios interesses. Blá, 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 lero, lero. Como que é conviver com isso? Com blá, blá, blá e lero, lero? É cansativo, né? Eu sou capricorniana, eu não gosto de perder tempo. Para mim, assim, vamos tomar um cafezinho, vamos papear, estou fora. Jogar a conversa fora, então? Não, jogar a conversa fora, eu prefiro ficar em casa lendo um bom livro. Tá certo. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. O Mercúrio, como ele é um planeta amoral, ele não é imoral, ele é amoral. Ele precisa ser disciplinado. Na verdade, o Mercúrio precisa ser catequizado. Então, ele tende a dissipar muita energia intelectual com falatório, com caminhos que andam em círculo ou dentro de labirintos sem saída. E essas pessoas que têm esse tipo de Mercúrio, eu recomendo, devem ser evitadas. Pessoas que não têm objetividade devem ser evitadas. Então, esse tipo de Mercúrio desestabiliza o pensamento, tensiona o sistema nervoso, polui o ambiente mental, deturpa e falsifica, congestiona as articulações e as vias respiratórias e desregula, inclusive, o fluxo intestinal. Então, o próprio corpo padece do mau uso do pensamento. Os sistemas do corpo mais afetados são respiratório, sistema respiratório e todo o complexo de eliminação de detritos e despojos do corpo. É como se você tivesse dificuldade de eliminar aquilo que não presta, então você vai se auto-intoxicando. Você intoxica a sua cabeça, você intoxica seu corpo. Mercúrio pode configurar-se como mercenário. Né? Mercenário tem Mercúrio na origem da palavra. Convertendo tudo em mercadoria, inclusive pessoas. Inclusive o amor, a fé e o sagrado. O Brasil, por exemplo, é um país que tem um Mercúrio muito desagradável. Tá? O Mercúrio é um país, o Brasil é um país onde encarnam pessoas que têm seríssimos problemas de caráter. Por isso que vêm aqui para sofrer normalmente. Porque o mau caráter gera um mau destino, como a gente fala todo dia. E é muito difícil encontrar no Brasil pessoas confiáveis, por exemplo. As pessoas confiáveis, idôneas, vão morar fora. Porque aqui fala, aqui só tem ladrão. E é verdade. Aqui, para você sobreviver, de alguma forma, você tem que ser desonesto. E isso é um problema, porque isso vira cultural. Então, como é que o Brasil está configurado hoje? Time de futebol, âncora de televisão e religião estão no mesmo nível. Governam o entretenimento. Religião no Brasil é entretenimento. Você tem uma igreja em cada esquina e você vai lá se divertir com Jesus. Cantar musiquinha, cantar no coro, né? Desejar um carro novo, desejar que seu filho, que é um inútil, seja alguém na vida. E Jesus vai resolver tudo isso. Esse Jesus que resolve tudo isso é uma versão de Mercúrio. Mais algum comentário, Cristiana? Lembrando que a Gabi falou agora há pouco que não tem jeito, um dia a casa cai. Então, para quem tem maus comportamentos mercuriais e acha que está se dando bem na vida, saber que vai chegar um momento que isso tudo vai ruir. Você não consegue enganar as pessoas a vida inteira, nem a si próprio a vida inteira. Uma hora chega a conta, né? E quando é que vem a conta do Brasil? A conta do Brasil já está vindo. Esse bando de foco de incêndio que nós estamos tendo aí é um exemplo, né? Quem tem um filho, quem está tendo um filho ou tem uma criança, um filho ainda com 6, 7 anos, 10 anos, como é que faz? Cria uma cabaninha dentro de casa e busca passar os melhores valores possíveis.
Você acha que essa tendência ao homeschooling, educar seus filhos, evitando que ele tenha contato com esse mundo podre, é uma saída ou isso também é um labirinto? Eu vejo que é uma saída. Por exemplo, na Idade das Trevas, onde se queimava todo mundo na fogueira, queimava os livros, queimava tudo. Como que se sobreviveu? Com pequenos agrupamentos. As pessoas que tinham um foco de luz se reuniam e formavam pequenos grupos. Então você acredita que pequenas comunidades podem levar adiante uma humanidade melhor? É uma saída. Também vai ter os problemas. As comunidades também têm os problemas delas. Não é também um mar de rosas, né? Porque você vai conviver com seres humanos que também estão imersos em todos esse problema da coletividade global. E não é fácil também. Conheço pessoas que vivem em comunidades, que estão criando filhos em comunidades, assim, os filhos já com 12 anos de idade. Parece que as crianças estão evoluindo bem, mas as pessoas enfrentam problemas de relacionamento também bem chatinhos. A gente está aqui para ter atrito e para evoluir, nada vai ser um mar de rosas, né? Mas eu acho que é importante buscar outros caminhos alternativos do que o que está dado. Você recomendaria aquele filme Capitão Fantástico para as pessoas pensarem? Muito bom, Capitão Fantástico. É uma tentativa, né? Sim, pelo menos para dar um novo horizonte, né? Abrir a mente um pouco para algo alternativo. Legal. E no filme mostra os possíveis problemas, né? Também. De isolar a família do mundo. Em qualquer situação, você vai ter desafios, não tem jeito. A gente está aqui encarnado para ter desafio. E é na zona de atrito que se cresce. Então, faz parte. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, pela paciência, por nos acompanhar, pela atenção. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.